Hallo, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vim trazer uma pessoa para nos dar algumas dicas para a grande pergunta sobre trabalhar ou estudar na Alemanha. E aí, vale a pena? E aqui a gente não vai falar só o básico que todo mundo fala nos diversos vídeos por aí, a gente veio falar e destrinchar as coisas que ninguém fala, que muitas vezes estão ali por trás das cortinas, do pano de fundo, né? Aquele caldo que às vezes até dá medo de ouvir, mas que é a pura realidade e que todo mundo que está com essa intenção tem que refletir para se preparar bem para essa situação. Tem aqui o meu amigo e foi o meu aluno também no Instituto Goethe alguns anos atrás, Marcelo Bianco. Primeiramente, obrigado por aceitar esse convite, uma pessoa aí com milhões de afazeres e abriu aí um espacinho na agenda para falar sobre esse assunto e quem sabe ajudar muita gente. Tudo bom? É um prazer conseguir falar com você, dar um pouco, algumas dicas, ou pelo menos algumas vivências que eu tenho com a Alemanha, de estudar e trabalhar aqui nos últimos anos, né? Bem, eu comecei minha trajetória aqui na Alemanha, eu ganhei uma bolsa do DAD para fazer o mestrado, isso já faz alguns anos, isso foi lá em 2010. Vou só dar um parênteses para quem talvez não saiba o que é o DAD. DAD significa em alemão Deutsche Akademischer Austauschdienst, que nada mais significa do que Serviço de Intercâmbio Acadêmico Brasil-Alemanha. Isso, né? Naquela época, né, o DAD tem várias, eu recomendo fortemente vocês entrarem no site do DAD, quem quer estudar na Alemanha, porque o DAD, ele já no site você vai encontrar a maioria das bolsas disponíveis de estudo na Alemanha. O meu caso foi mais ou menos esse, né? Existe o DAD no Brasil, mas o meu caso eu fui direto pelo site do DAD na Alemanha, e eu fiz, apliquei, né, para uma bolsa de estudos em Weimar, né? Eu fiz meu mestrado em Weimar, né, na área de engenharia estrutural, que era um programa de interesse para países em desenvolvimento, esse que seria a tradução da bolsa, né? E eu fiz o meu mestrado aqui. Eu vou ser bem sincero, nunca na minha vida eu pensava em estudar ou morar na Alemanha, né? Quando eu estava na faculdade no Brasil, eu pensava em outros países, principalmente países de idioma inglês. Na hora que falavam para mim, puxa, por que você não tenta a Alemanha? Eu falei assim, Alemanha, a gente é alemão, não, obrigado. Daí eu fui descobrindo que o pessoal, mas não é bem assim, existem mestrados na Alemanha que são em inglês. Daí eu falei, puxa, interessante. Mas já que é para pagar, eu prefiro pagar no país britânico, né, de idioma inglês, né? Daí as pessoas, mas veja bem, né, a maioria dos mestrados na Alemanha só tem a taxa do semestre. E daí, opa, tá ficando mais interessante. Quanto está hoje em dia a taxa semestral? Isso depende de estado para estado, de faculdade para faculdade, curso para curso. Se eu não me engano, hoje em Weimar o semestre está 189 euros, o semestre inteiro. E isso vai lhe dar direito de usar o ônibus da cidade. Transporte público, né? Transporte público, incluindo o trem regional dentro do estado que você estuda. Sinceramente, gente, só o valor disso já dá mais do que 190 euros ao semestre. Exatamente. Então, é um preço bem estudantil, assim, né? É bem estudantil, é bem acessível. Antes de você dar um passo para frente, vamos só recapitular que você fez engenharia civil na Poli, né? Foi essa a sua graduação. Tá. Isso, exatamente. Daí, na Poli que eu conheci o DAD, que eu fui atrás das bolsas, mas depois eu fui meio que independente da Universidade do Brasil, fui carreira solo nisso, né? Daí, puxa, que legal, então é bem acessível, né, o custo do semestre, né? Daí o DAD só que além disso a gente vai te pagar um salário, né? Na época, minha bolsa, isso foi nos idos de 2010 a 2012, era 750 euros por mês, acho que agora deve estar em 850 ou 900, e eu pagava na moradia estudantil, no meu quarto, eu pagava na época 190 euros, hoje deve estar uns 220. Daí uma coisa típica aqui na Alemanha, que quem quiser, é o Mensa,
na universidade, que é o bandejão alemão. Hoje, um bandejão, quanto que a gente está pagando? O estudante hoje está pagando R$ 2,40, R$ 2,50 uma refeição, né? Então, você já tem uma ideia de como que era o custo do mestrado. Essa bolsa, gente, já vem uma realidade, já preciso falar uma coisa importante da realidade brasileira e alemã. Existe, no caso dessa bolsa, uma idade máxima, que é 35 anos, se eu não me engano, para conseguir a bolsa. Ela ainda existe, você sabe? Existe. Vou deixar o link para o pessoal, eu sei que bolsa você está falando. Né? Essa bolsa ainda existe, o Brasil ainda faz parte desse grupo, né? E o dinheiro da bolsa realmente dava para sustentar, né? Isso é muito bom, né? Sinceramente, sobrava para mim, no caso que eu morava numa cidade pequena, em Weimar, o dinheiro sobrava ainda para eu viajar um pouco ainda, e o DAD deu um baita suporte durante todo o período do mestrado. Mas e para pessoas sem bolsa, você acha que vale a pena ir fazer um mestrado na Alemanha? Em inglês, vamos deixar, né, bem claro que a gente está falando aqui em inglês. Vamos pegar o caso oposto, né? O caso extremo ao meu é da minha própria esposa. Porque na época que eu ganhei a bolsa, daí a gente não era casado ainda, mas a gente já morava junto. Eu falei assim, que legal, então você vai, eu vou ter que ficar, porque não tem como para mim, porque eu não tenho bolsa, esse é um primeiro item, e o mestrado que ela queria fazer era um mestrado na Alemanha, era um mestrado que parte era na Alemanha, mas era parte da União Europeia, que é o mestrado do Erasmus Mundo, no caso dela, jornalismo. Daí o mestrado dela era bem mais caro, os 2 anos juntos eram 16 mil euros, né? Vamos tentar, tipo, já eram uns 8 mil euros, daí a gente fala assim, tá ok, a gente vai pagar 4 mil, e vamos encarar a realidade. Qualquer coisa eu vou te dando um pouco de dinheiro por mês da minha bolsa, tudo foi bem apertado. O fato foi o seguinte, a gente pagou o primeiro ano do mestrado, que o primeiro ano do mestrado dela foi em Aarhus, na Dinamarca, tudo em inglês. O segundo ano foi em Hamburgo, né, na Universidade de Hamburgo. Chegando em Hamburgo, a gente já pediu um desconto, falou assim, olha, tá difícil pra gente, é tudo. E, para nossa surpresa, depois de falar essa questão social, tudo para a Universidade de Hamburgo, a Universidade de Hamburgo falou assim, dos 8 mil que vocês precisam pagar para a gente, agora só precisa pagar 4. Já teve um grande desconto. E durante o curso, a minha esposa foi conseguir pegar um RIV, né, que é Hilfarbeiter Wissenschaftler, ou seja, ajudante de pesquisador, ajudante de cientista, né? E isso já dava para pagar parte da moradia dela e dava uma ajuda, assim, né? Então, o segredo se você quer ir fazer sem bolsa, é possível, mas você precisa fazer um seu pé de meia primeiro. Você precisa, pelo menos, se o mestrado tipicamente aqui demora de 1 ano e meio a 2 anos, eu recomendo fortemente que você tenha uma economia para aguentar pelo menos 1 ano. E depois as coisas se encaixam? As coisas se encaixam. Você precisa ter, como bom brasileiro, você precisa um pouco de jogo de cintura. Oportunidades de pequenos trabalhos, como o RIV, aparecem, mas eles são limitados. Não vai pensar que você vai conseguir trabalhar meio período, isso esquece. Isso sem chance, porque você precisa estudar muito. E na melhor das hipóteses, você vai conseguir trabalhar no máximo 10 horas por semana, explodindo, assim, tirando água de pedra. E essas cargas horárias são limitadas no semestre. Então, ele fala assim, eu vou trabalhar mais nas férias. Não é bem assim, porque você já trabalhou bastante durante o semestre. Então... eu quando estudei linguística aplicada, eu optei por trabalhar só no verão e nas férias, e não trabalhar durante o semestre, mas tem que ter ali uma disciplina econômica bem legal, né? Exatamente, porque não dava realmente essa realidade de ter que estudar e se dedicar no máximo no semestre, senão você não consegue acompanhar. Ali eu já vi no primeiro semestre. Sim, né? Tem vários itens que é diferente do ponto cultural da vida acadêmica, que é como os alemães levam o estudo. Eles levam a maneira bem profissional, essa que é a minha opinião, né? Como eles estudam.
Tem muita coisa de Selbststudium, né? Estudar por conta própria. O professor, ele vai te dar o tema. Muitas vezes ele não te dá no mestrado nem mal, ele dá exercício. Por exemplo, no caso meu, que era engenharia, ele não dava exercício. Bem, você tem a biblioteca, você tem os livros, estude por conta própria. Eu só estou indo mostrando que direção eu estou tomando. E era realmente necessário estudar sozinho. Então, requer uma disciplina muito grande. Eles esperam por isso, né? Eu vou fazer só um parênteses bem cultural e interessante, que a gente vai falar, né, assim, até de como o sistema escolar acontece aqui. Então, o aluno que tem melhores notas, ele consegue ir para o ginásio, que é o que possibilita estudar, né, na universidade. As crianças que não têm um desempenho bom na escola já não têm nem a opção de ir para o ginásio. E uma coisa que eu ouvi de uma mulher era que ela falava assim, as famílias já têm que fazer a criança acostumar a ficar sentado estudando. Aquela criança que não quer ficar sentada estudando, quer ir jogar bola, quer fazer não sei o quê, que é porque ela é criança, ela não vai conseguir ir no ginásio e também não vai conseguir ir para a universidade, porque a universidade pede que você consiga ficar horas sentado com a bunda na cadeira, estudando. Né? Então você já tem que ter a criança meio que formatada para isso, e isso eu também vi na universidade, terminava a aula, ia todo mundo para a biblioteca estudar, tinha sua mesa reservada, seus livros que ninguém tirava do lugar, ali reservado pelo semestre inteiro, e o pessoal ficava com a cabeça ali enfurunçada e ninguém ia passear pelos campos, dar uma conversadinha, tomar um cafezinho junto, não se perdia tempo, era uma coisa assim, a eficiência alemã no seu máximo ali. Verão era outra coisa, aí o pessoal se encontrava, curtia, tinha festa, mas ali o período de estudo no semestre, e eu não conhecia isso. Eu vinha ainda mais das letras, do IFISH, FEFELESH, né, na Unicamp, na USP, era coisa mais suave, era uma coisa mais social, então isso também me chocou. Como você falou, é uma eficiência, é uma coisa assim, né, que o brasileiro sente muito, e é um choque mesmo. Sim, eu posso passar um bom tempo fazendo algumas paralelas de provas que eu fiz aqui, provas que eu fiz no Brasil. Eu posso falar o seguinte, gente, eu já cheguei aqui no mestrado tido como um aluno experiente. Comecei a fazer o mestrado aqui, eu tinha 31 anos, e na escala alemã, eu comecei o mestrado bem tarde, né? É muito comum agora com o sistema de Bolonha, os alunos terminarem o bachelor, que aqui no máximo é 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos, eles já começam o mestrado, né? Então é muito comum você encontrar um estudante alemão com seus 23 anos, está no mestrado, 24 já terminou o mestrado, né? Eu estava com 31, eu estava começando o mestrado, né? Para mim foi uma vantagem, sinceramente. Muita coisa eu já conhecia, eu estava bem mais calejado, ajudei muito meus amigos de mestrado, mas eu, mesmo com bastante experiência, com muito traquejo, isso, gente, estudando, resolvendo questão de engenharia, contadinha no relógio, tem que ser contadinha, tipo, eu tenho 20 minutos para fazer isso, corre. Mesmo assim, no Prüfung, nas provas, era super corrido. Eu conseguia terminar tudo. Eu acho que na minha turma eu era o único, não sei se era o único, mas com certeza eu tinha um ou outro amigo que conseguia terminar a prova junto comigo, fazer tudo ao mesmo tempo. Então é uma questão de desempenho. Exige muito isso, né? Antigamente a Alemanha tinha o sistema do diploma brasileiro. O que a gente está acostumado no Brasil, graduações de 5 anos não existem mais. Então, com o processo de Bolonha, então praticamente o mercado de trabalho alemão exige da nova geração que todo mundo tenha mestrado. É muito difícil alguém só com bachelor falar assim, eu vou terminar no bachelor e não vou fazer mais nada, eu vou procurar emprego. Isso é até estranho. A maioria das pessoas que eu conheço terminou o bachelor e vai fazer o mestrado. Isso dá para a gente generalizar para as outras áreas ou é uma coisa mais da engenharia? Isso eu posso... É muito rápido, né? Você só ficar com o bachelor. Assim, eu tenho muito contato com engenheiros, pessoal de TI e, por causa da minha esposa, muito contato com jornalistas, né? Eu percebo que todas essas áreas, você terminou o bachelor, muitas vezes você vai trabalhar um ano ou outro, mas para ganhar um pouquinho de experiência, mas você vai fazer o mestrado, porque para você ingressar realmente no mercado de trabalho dentro da União Europeia, o que a gente está sentindo é que ou você tem um diploma à moda antiga, que praticamente caiu em desuso, acho que em Dresden
Acho que ainda existe o diploma. É só em algumas universidades bem pontuais, geralmente universidades, né, de mais tradição. E olhe lá. Mas a grande maioria já passou pelo processo de Bolonha e no mercado de trabalho espera que você tenha um mestrado. Isso tem a ver também com uma escolha que eu acho muito sábia. Muitas vezes as pessoas me perguntam, devo fazer o bacharel na Alemanha como brasileiro? E eu falo assim, olha, sinceramente, eu acho que não vale a pena. Eu vou ser bem sincero. Faça um mestrado eu acho que vale a pena. Por quê? Porque para exercer a profissão no Brasil, quem define é o bacharelado, o diploma bacharelado, a graduação. Então, se você faz a graduação na Alemanha e volta para o Brasil, você vai ter um problema sério de reconhecer o diploma. Nem sempre esse processo é bem árduo. Eu tenho também experiência... Árduo e caro, né? Além de ser trabalhoso, a tradução juramentada é cara, gente. Eu tenho os meus antagônicos, né? Os meus espelhos. Eu conheço engenheiros alemães que moram no Brasil. E são engenheiros extremamente qualificados, excelentes profissionais, isso são indiscutíveis. Eles têm mestrado, doutorado, tudo na Alemanha. É engraçado que no Brasil foi mais fácil eles reconhecer primeiro o doutorado, depois eles conseguiram reconhecer o mestrado, mas até agora eles têm problema para reconhecer o bacharel. Então, exercer a profissão perante algum órgão, alguma instituição que regula, tipo um CREA da vida, um CRAL, um CRM, por aí vai, ainda vai bater na tecla do bacharel. Então, a recomendação é, já que é assim, faça o bacharel no Brasil. Por quê? Porque quando você vem para a União Europeia, para a Alemanha, eles vão olhar a primeira coisa no seu currículo, qual foi o seu último título? Se você é um doutor ou se é um mestre. De preferência, se você se interessa em inserir no mercado de trabalho, eles vão olhar, você tem um mestrado, tudo, e por aí vai. Né? Então, essa é uma boa combinação, né? Se você pretende vir para a Alemanha. Até pela idade também, né? Você fez o seu país, está ali mais na sua zona de conforto, concretizou isso, e aí vai mestrado aí no exterior. Sim. A outra vantagem de fazer o mestrado aqui é que depois que você se forma, né, você ganha um visto de procura de emprego de 6 meses. Depois que você tem o seu título, você tem um certificado, você tem um diploma, você tem um certificado alemão, e com isso você consegue no Ausländerbehörde, na imigração, pedir para ganhar um visto de busca de trabalho. Isso vai te dar mais 6 meses, ou até mesmo 1 ano, para você ficar procurando emprego. Isso é muito legal. Isso você ainda consegue ingressar, aí essa transição do mercado, daí você passa de ser um estudante para ingressar no mercado de trabalho alemão. Sim, até porque uma coisa importantíssima é essa diferença de se procurar emprego do Brasil e se procurar emprego na Alemanha. Isso a gente pode até falar num futuro aí, mas pelo menos para o meu marido, né, que para quem não sabe, o Carlos, meu marido, e ele estudaram na mesma universidade, mas foi uma coisa muito interessante. Do Brasil, o mesmo curso. Os mesmos professores. Engenheiro civil, poli, USP. E parece que do Brasil as coisas não vingavam. Era para dar um celular, era um celular brasileiro, era para fazer um call, aí já, você não está aqui, então a gente espera você estar aqui para a gente continuar. Parecia que as coisas não engrenaram. Foi estar aqui na Alemanha e a gente tinha um endereço aqui, já tinha feito o nosso registro na prefeitura, estava com o celular alemão, tudo certinho, as coisas vingavam. Apareciam entrevistas, né? Então assim, esse 1 ano ou meio ano para procurar emprego depois do mestrado, aqui estando na Alemanha, né, eu acho que é fundamental, acho que é muito diferente do que estar no Brasil. Apesar da Alemanha investir muito em inovação, tecnologia, algumas questões comportamentais aqui são bem tradicionais, bem conservadoras. Por exemplo, a questão fazer uma entrevista online, gente, só foi possível agora com a pandemia. Antes isso não existia, né? Você procurar um emprego na Alemanha, cedo ou tarde, você vai ter que ir lá, do jeito alemão, terno, gravata, bonitinho, fazer a entrevista, tudo arrumadinho, presencial.
Eles querem saber se, Com a sua fotinha no currículo, que você foi no estúdio de foto e fez um dia de fotografias ou horas de fotografia. O pessoal não sabe, mas assim, a gente encontra esses estúdios fotográficos profissionais para currículo, pelas ruas. O que pra gente é assim, minha foto profissional é um grande marco. Não, fui fazer a minha foto do currículo. E foi por isso que o Carlos mandou o currículo dele na Austrália com a foto. A mulher devolveu e falou, pelo amor de Deus, isso é politicamente incorreto. A gente não quer saber o seu nome, nem a sua idade, nem a sua nacionalidade. Tira, e muito menos foto, porque o processo tem que ser justo, se você é mulher ou homem, se você é velho ou novo, se você é estrangeiro ou é australiano. Então tira essa foto e tudo, pelo amor de Deus. Então olha a diferença. Né? Aqui você pode ter a sua nota do Habitua, você põe sua nota da faculdade, sua foto cheia de pontos. Então assim, gente, ouçam o Marcelo, parece incrível, parece inacreditável, mas é assim. A outra questão que tem, a Alemanha é um país muito formal. E na hora que a gente vai para a esfera de trabalho, na esfera acadêmica já fica bem formal, na esfera de trabalho fica muito mais formal ainda. Não é só uma questão só de usar o Z no trabalho, isso é de praxe, né? Mas é uma questão também de você usar tudo que é título de formação, você precisa sempre se adereçar a pessoa, sempre com o título correto que ela tem, coisa que no Brasil... Você muda seu nome, né? Você tem um título, você vai na prefeitura e muda o seu nome, quase um lord, só falta fazerem com a espada, né? Sim, exatamente isso. E você precisa adereçar certinho, sempre se trata com o nome da família, é muito mais formal o currículo. Detalhe, coisa que o brasileiro não está acostumado a fazer, a carta de apresentação da vaga. Que dá um trabalhão. Manda o currículo, geralmente. Né? Isso, além de mandar o currículo, gente, você vai ter que sentar uma bela 1 hora na frente do computador, você vai ter que escrever uma redação porque você quer especificamente aquela vaga. E, por favor, não me venha falar assim, não, vou fazer um template, porque esse parágrafo vou usar quase em todas as vagas. Não, isso não funciona. Você vai ter que pegar e fazer, para essa vaga, você tem que escrever item a item do que eles estão pedindo na vaga, como você consegue preencher esse item. Você precisa fazer uma carta de apresentação muito específica para esse ponto. Né? Outra questão, língua. Língua é muito importante. Eu sempre fico ouvindo, eu acreditava nisso. Eu falei assim, puxa, gente, é a Alemanha, né? A Alemanha, eles têm um nível educacional muito bom, todo mundo vai falar inglês, e principalmente trabalho eu vou pegar. Por exemplo, moro numa cidade cosmopolita, que nem Berlim, e eu vou conseguir um trabalho em inglês. Não. Berlim até pode ser, talvez seja a única exceção. Então, olha, mesmo Berlim, que é a mais cosmopolita, na hora que você vai para o dia a dia do trabalho, na reunião do trabalho, os primeiros, a não ser que você realmente trabalhe numa empresa internacional, que a questão é puramente internacional, que você fala vários idiomas, não tem nenhuma dominância nenhuma do alemão, aí até pode ser. Mas, via de regra, começa reuniões no trabalho, as pessoas, o alemão quer falar naquilo que dá mais conforto para ele, e evidentemente a língua mãe. Que é o mais autêntico, né? Ele chega uma altura do campeonato que ele só vai querer falar alemão. Ele vai usar muito o alemão. Por mais que ele seja fluentíssimo no inglês, é uma questão de conforto. Ele vai pegar e seu chefe vai querer falar em alemão com você. Então, a questão da língua ficar muito atento que pode se tornar um problema. Né? Realmente, com certeza. Investir na língua é fundamental. Sim, com certeza. Mas vamos dar talvez um passinho atrás, só para ver se a gente terminou a questão do mestrado. Então, sua recomendação, fazer graduação no Brasil, para depois vir fazer o mestrado na Alemanha, tá bem preparado no primeiro ano, né, assim, economicamente, principalmente para um ano inteiro. E a gente já viu, né, que o valor, você até falou, que dá às vezes para pedir um auxílio, para eles reverem o valor que está pagando e tudo mais. Do mestrado, tem mais alguma coisa? Tem doutorado. Em alemão. Né? Tem situações do tipo, olha, eu quero fazer o mestrado só tem em alemão. Ou tem cursos mistos, alemão e inglês, mas eu preciso fazer o mestrado em alemão. E eu não... Que é a maioria, né? A maioria, sim. Você vai achar a oferta em mestrado em alemão é muito grande.
Mas eu falei assim, mas meu alemão não é muito bom, eu estou meio inseguro e por aí vai. Muitas universidades podem aceitar, podem te aceitar como aluno do mestrado, mesmo com um alemão ruim, um alemão não suficiente. Que nível seria? B1? Assim, eu estou com B1. Eles esperam que você tenha um C1. Entendi. Puxa, gente, do B1 até o C1 tem uma estrada boa aí. Então, o que a universidade muita universidade você pode pedir para a universidade. Se você pode, durante um ano, não no seu ano, um ano antes de começar o seu mestrado, você pode falar assim, eu quero fazer um curso de alemão intensivo no Sprachzentrum. Isso existe muito, eu vejo muito em Weimar, eu vi muito isso nos cursos de arquitetura, dos mestrados de arquitetura. Você a Bauhaus é super concorrido, o mestrado de arquitetura, e acontecia o quê? Tinha muito, por exemplo, muito chinês. Os chineses, gente, eles chegavam nem com B1, tô falando de A1. E eles falavam assim, não, eu vou dar o melhor de mim para chegar no C1 em um ano. Uau! E olha, né, que eles chegam. Não, vindo de chineses eu não duvido nada. Eles realmente, eu via o desempenho deles, assim, gente, eu queria aprender alemão dessa maneira, porque eu fico pensando, você fazendo chinês deve ser realmente complicado, porque eles estão aprendendo alemão tão rápido. Bem, brincadeiras à parte, existe essa opção. Evidentemente que você vai ter que novamente, daí o problema aumenta, né? E se você estava pensando de custo, em dinheiro, de custo, agora eu vou pensar em um ano, porque eu vou ter que me sustentar na Alemanha, um ano antes mesmo de começar o meu mestrado, né? Mas existe essa opção, sim. Muito bom. Como fazer o mestrado. E, sinceramente, é uma das maneiras mais inteligentes de você conseguir tentar ingressar no mercado de trabalho alemão. Agora, você pergunta para mim, Marcelo, mas, ok, já estou com meus 30 e poucos, tudo. Tem outras opções, né? Existem as universidades pagas na Alemanha. Eu devo ver, né, se a gente vai deixando mais tarde, o custo vai aumentando, né? Aí uma opção é você muitas vezes procurar, já que é pago, recomendação, então já procura um MBA, ou coisa mais voltada para business, né? Porque são coisas mais valorizadas e, infelizmente, esses cursos que é voltado para gerenciamento, gestão, é muito comum eles irem sempre para universidades privadas e tem um custo relativamente mais alto, né? Inerente a isso. No mundo inteiro, né? Sim, mas o melhor jeito de ingressar no mercado de trabalho é se você tem um pé de meia, faz um estudo, vem para cá. Talvez dê para a pessoa trabalhar nesse um ano só aprendendo idiomas de uma outra forma que ela não conseguiria já estudando realmente, né? A questão é o seguinte, eu vim para a Alemanha, falar assim, eu vou na Alemanha, estou sem dinheiro, vou arranjar um trabalhinho lá para conseguir fazer o meu estudo, gente, não funciona. Essa direção, esse item eu gostaria de falar que não funciona. Por exemplo, coisas que não existem aqui, que é muito difícil, né? Existem, né? Que é o mercado negro de trabalho. O mercado negro de trabalho existe, principalmente na minha área, construção civil, né? Isso existe. Né? Mas isso é máfia, isso daí não funciona. É porque a multa é relativamente alta, né? O empregador paga hoje 100 mil euros para cada pessoa que você pega trabalhando no lugar sem registro. Sim. E geralmente o que você percebe é que pessoas sem registro, né? Schwarzarbeiter, né? Isso são países do leste da Europa que não fazem parte da União Europeia. Tipo, Albânia, por exemplo, você acontece alguns croatas, pessoas que não pertencem à EU e acabam entrando nesse sistema. Isso é uma coisa que, gente, eu só sei que existe porque eu fico lendo o jornal. É o tipo da coisa que eu nunca vi. Não, e tem outra coisa.
se a pessoa vai e se dedica um ano para aprender alemão, para já estar com o nível, para realmente começar, se ela trabalha, ela também não consegue aprender alemão, se dedicar. Então, assim, essa coisa tem que ser muito bem pensada, como você falou. Tem lá seu pé de meia, vai, faz alemão, Sim, se dedica, começa, e depois as coisas viram, se encaixam, mas num outro momento. sim, sim. Isso é uma das principais recomendações que tem, né? Planejamento. Isso é uma questão cultural nossa, Brasil e Alemanha, que é muito interessante, né? Eu costumo dizer que planejamento, o brasileiro, melhor, a gente está fazendo esse vídeo numa segunda-feira de carnaval, e isso é muito emblemático, porque muitas vezes o jeito brasileiro, os alemães falam, o jeito brasileiro de resolver os problemas é o jeito da escola de samba, né? Apesar de você fazer o samba enredo no ano anterior, mas a produção mesmo da escola de samba vai acontecer no ano de carnaval, em janeiro e fevereiro. E vai ser tudo em cima da hora. E vai ser tudo na base da criatividade, coisa que você consegue fazer de última hora e no final fica bonito. E aí o carro emperra e você chama a galera para empurrar. E aí vai aos trancos e barrancos, mas vai. E é cansativo, desgastante e não precisava ter sido assim. Sim. O jeito germânico é um pouco diferente, né? Você faz todo um planejamento, tudo, de longo prazo, né? A Ingrid pode falar muito bem isso. Por exemplo, quando minha filha foi para a creche aqui na Alemanha, na primeira visita de pais e mestres, né, que a gente teve, tinha uma mulher grávida. Eu perguntei para ela, cadê sua filha, né? Porque a gente está trazendo as crianças, pais e as crianças para conhecer a escola. Daí ela olha para mim que ela não nasceu ainda. Ela vai começar daqui 1 ano e meio. Ela estava visitando, na já lista, tá a matrícula feita. Exatamente isso. Daqui 1 ano e meio, né? Bem, isso são... sobre trabalho e planejamento, são algumas curiosidades, né? É muito comum aqui, no Brasil, você faz uma entrevista de emprego, quando você começa? Quando você pode. Quando você pode? Posso semana que vem? Posso 2 semanas? Só agora, amanhã eu começo. Amanhã, é muito comum isso no Brasil. Ou, sei lá, vou fazer um aviso prévio, 1 mês e eu estou aqui. A Alemanha é muito comum. Quando você começa? Daqui 3 meses, pode ser? Isso existe. E aí você fica totalmente estressado porque não começa a receber resposta do RH, né? E os documentos e tudo, e eles estão assim, não, mas a gente vai mandar mês que vem. Porque eles seguem todo um planejamento deles dentro da empresa, né? Aconteceu isso com a gente também. Meu Deus, cadê a carta de aceite? Tem um amigo meu que está pegando uma outra universidade, a vaga é para começar, ele está super atrasado no processo, e a vaga é para começar no dia 1º de janeiro de 2022. Pois Ou seja, tem quase 1 ano pela frente. E é bem diferente. Tentando ver agora a questão de quem vai ocupar a vaga, né? Mas e do doutorado? Se a gente puder dar uma pincelada agora no doutorado, para quem talvez esteja assistindo esse vídeo pensando no doutorado. Olha, o doutorado na Alemanha, conforme você vai avançando na vida acadêmica na Alemanha, menos suporte, menos ajuda dos professores você vai tendo. Na graduação, os professores dão toda a atenção para os alunos. Não é que eles vão negar a atenção, mas eles estão muito mais preocupados em dar atenção para os graduandos do que para os mestrandos. E mais preocupados ainda de dar atenção para os mestrandos do que para os doutorandos. A ideia é que se você já chegou no doutorado, meu amigo, você já é um adulto, você é responsável pela sua vida, você é responsável pela sua pesquisa. Né? O orientador te dá orientação, te dá conselhos. E olhe lá, ele está mais lá para fiscalizar o seu trabalho. Ele não é seu amigo, definitivamente. Então, é muito comum que eu vejo da vida acadêmica Brasil e Alemanha versus doutorado, esse distanciamento que o doutorando tem com o orientador. Muitas vezes aqui você tem uma relação mais próxima, que eu digo no tempo, próxima de contato pessoal é quase que nulo, né?
perguntas, oi, tudo bem, sua família está bem? Isso não existe aqui no doutorado, né? Isso é o que eu vejo com todo mundo, coisas que no Brasil, muitas vezes o seu orientador no Brasil sabe quem é a sua família, aqui isso de jeito nenhum. Existe esse distanciamento, né? Então, aqui, em termos de doutorado, você vai ter dois jeitos básicos, dois grupos de doutorados, né? Na verdade, eu posso até falar três, de certa forma. Você vai ter um doutorado clássico, né? A moda antiga, né? Isso é mais como foi o meu doutorado, que é um tipo... Olha, eu tenho uma ideia na cabeça, eu quero trabalhar com essa pesquisa e eu vou fazer a minha pesquisa nisso. No meu caso, o meu orientador faz ele assim, tudo bem, eu conheço você do mestrado, então pode continuar, mas você vai ter que ir atrás das bolsas, vai ter que se virar. E eu fui novamente atrás dos órgãos de financiamento de pesquisa, de AD, e por aí vai, e eu consegui, eu sempre fui autônomo, isso é um jeito de fazer. Esse jeito que, eu tenho uma ideia, eu quero escrever essa dissertação, e eu preciso de um orientador. Isso, você precisa ter uma relação relativamente... O orientador já precisa conhecer o seu trabalho. Isso foi o meu caso, porque o meu orientador já me conhecia o meu trabalho do mestrado. Então foi fácil ele simplesmente falar assim, não, você vai desenvolver o seu doutorado, eu já conheci o seu trabalho no mestrado, eu sei para onde você vai, não é exatamente minha pesquisa principal, mas eu vou te orientar. Para fazer isso, realmente você precisa ter feito o mestrado aqui. O segundo jeito, que é um jeito muito interessante para quem fez mestrado no Brasil, é você procurar, isso é diferente do procurar trabalho para a empresa, você procurar trabalho para uma pesquisa específica na Alemanha. Você realmente consegue falar assim, olha, eu sou fulano de tal, moro no Brasil, minha pesquisa é essa, se você tiver uma publicação, mande a publicação, as referências, tudo. Estou muito interessado nesta vaga de pesquisador no seu instituto. Porque é muito comum um instituto fazer uma pesquisa específica, que não é apenas um pesquisador, mas um grupo de pesquisa. E está faltando alguém para completar o grupo de pesquisa. Então, eles abrem essa vaga. Então, eles vão... Daí chama a gente do mundo inteiro. E aí você tem que pesquisar o que eles precisam, não o que você tem em mente. Sim, isso você precisa tomar muito cuidado. E durante essa pesquisa vai ser muito comum você ter outras atividades, muitas vezes dar aula ou não. Para o pessoal, os mestrandos e por aí vai. Ou uma situação que é muito comum, você está fazendo uma pesquisa específica, mas isso não é o seu doutorado. Você até pode entrelaçar um com o outro. Olha, o que eu estou pesquisando aqui para a pesquisa no instituto, eu também estou colocando no meu doutorado, em paralelo. O mesmo tema, estou sendo desenvolvido no tanto... Você é um trabalhador, então, para o que eles precisam. Sim, um trabalhador. Funcionário, Sim, que mas sabe metodologia. Às vezes você está atrelado também a uma pesquisa. Há situações do tipo, a universidade fala, olha, eu tenho uma vaga aqui de cientista, de Wissenschaftler Mitarbeiter, isso são 40 horas por semana, tudo. Fora isso, você tem que ser aluno de fazer uma promoção, fazer um doutorado. Aí vem uma questão, se você pega um orientador mais classudo, tudo, ele fala assim, você vai ter que escrever o seu doutorado fora do seu trabalho. Aqui dentro você vai escrever o paper, tudo. Você até pode falar, no doutorado, você pegar e falar assim, o paper que eu escrevi foi junto com o instituto. Isso você até pode fazer, mas escrever o doutorado você tem que fazer em casa, no final de semana ou à noite. Né? Ou seja, uma dupla jornada aí que pode ser bem cansativa. Sim. Com certeza será cansativo. É cansativo, né? Existe também um outro tipo de doutorado que é o acumulativo. Não sei se as pessoas conhecem. Tem um amigo meu, do tempo de mestrado, ele foi fazer doutorado e ele optou pelo acumulativo, né? Como que é um doutorado acumulativo? Não são todas as universidades que pedem isso. O acumulativo, você vai escrever uma sequência de papers, publicar em jornais de relevância internacional esses papers, e você vai pegar todos esses
papers, colocar junto e escrever um capítulo de introdução, de resumo, mostrando como esses 3, 4 papers, conforme for, eles se interligam entre si, né? Isso seria um doutorado acumulativo. Interessante. Essa é uma opção rápida de fazer um doutorado. Todo mundo que eu conheci que fez o acumulativo foi de uma maneira relativamente bem sucedida, né? Tem uma coisa muito importante para falar ainda sobre a segunda opção, que é você virar um funcionário, um pesquisador na universidade, estudando, fazendo doutorado. A maioria das vezes, esses contratos de trabalho são de 2 anos, 3 anos, mas nunca mais que 6 anos. Isso é uma coisa importante. A universidade em si dificilmente vai querer renovar com você mais do que 6 anos. Então, se você fala assim, não, estou fazendo meu doutorado, estou com um trabalho aqui na universidade. É muito comum os afazeres da universidade, que não são sua dissertação, consumirem todo o seu tempo. Então, os alunos ficam, tipo, eu estou no 4º ano do doutorado, muitos amigos do doutorado que teve essa situação, entraram em pânico, falaram assim, eu estou no 4º ano do doutorado, eu trabalhei horrores para minha pesquisa na universidade, mas a minha dissertação até hoje eu não fiz uma página, né? Então, precisa tomar muito cuidado com isso, para não ter uma experiência muito traumática, frustrada ou fracassada, do tipo, eu gastei 6 anos na minha vida fazendo doutorado e não consegui fazer a dissertação. Infelizmente, isso existe, porque justamente essa jornada dupla de trabalho, que eu tenho que trabalhar no instituto durante o dia e escrever a dissertação à noite, é muito puxado. Nem todo mundo quer isso, ou consegue, né? E a vida não vai parar só aí, né? A pessoa tem que fazer compra, a pessoa tem, às vezes, um relacionamento, às vezes a pessoa no doutorado, muitas vezes já tem filho, porque, né, até pela idade e tal, ou seja, acho que deve ser bem comum sair do controle até, né? Como você havia comentado antes, né, que tem gente até que nem termina. A minha filha nasceu no doutorado, né? Por parte da universidade, eu tive todo o apoio por exemplo, normalmente um Kita, né, na Alemanha, quem não tá a famosa creche, para quem nunca... É o Kindertagesstätte. Yeah. Então, o Kita, geralmente você só pode colocar uma criança no Kita após 1 ano de vida, né? Essa é a regra geral. No caso dos doutorandos na Alemanha, você pode após 6 meses. Existem exceções que para a vida o governo alemão tenta, né, os estados principalmente, tentam facilitar a vida dos doutorandos. Também não é assim, só o pandemônio, né? Você ainda tem status de estudante, então você ainda não paga transporte público, você ainda vai pagar o celular mais baratinho, a internet ainda vai sair mais baratinho, né? Então tem várias ajudas assim financeiras que você vai acumulando, assim, benefícios, né, do ser estudante. Evidentemente, uma vez com o doutorado, você consegue também pedir, procurar empregos, grupos de pesquisa, que não é só na universidade que a gente tem pesquisa, né? Você tem vários institutos na Alemanha que financiam pesquisa, centros de pesquisa, por exemplo, talvez um dos mais famosos, Max Planck, Fraunhofer, Zeiss, e assim. São alguns institutos que você ainda conseguir bolsa, fazer pesquisa, até mesmo fazer o próprio doutorado, né, vinculado com uma universidade, por aí vai, né? Mas de maneira geral, o doutorado é isso. O doutorado, olha, sinceramente, ele é muito valorizado. Tipo assim, ele é um must na vida acadêmica. Simplesmente, eu gosto muito de falar que tem aquela famosa brincadeira do Big Bang Theory, que tem os 4 rapazes, 3 têm doutorado e um só tem mestrado. E um professor chega para eles e fala, Dr. Fulano, Dr. Beltrano, Dr. Ciclano, senhor blá blá blá. Ou seja, já... Achei que fosse até pular, né? É engraçado que outro dia eu ouvi a versão... Não, e não podem te chamar sem o Doctor, né? Dr. Bianco. Forever, para sempre, porque vai ser anexado a seu nome. Sim. Né? Um dia que eu ouvi a versão alemã
disso, porque aqui na Alemanha, professor é um título muito cobiçado, né? Herr Dr. Professor fulano. Foi na defesa de um amigo meu, falou, chegou um professor, né, e virou para um grupo de professores e falou, professor tal, professor tal, professor tal. E aí olha para o outro, doutor fulano, ou seja, o doutor nesse caso ficou pouco, né? Bem, a relação a título, isso é muito importante. Por exemplo, no Brasil eu sou engenheiro, né? Alguns títulos na Alemanha são protegidos por lei. Engenheiro é um deles, Ing. Então, não é porque você fez engenharia no Brasil, não é que você é médico no Brasil, que você pode colocar isso no seu currículo. Isso é crime aqui. É um crime bem sério até. Então, por exemplo, eu posso falar muito da minha área, sou engenheiro no Brasil. Eu não posso colocar antes, na verdade, eu não podia colocar, por exemplo, Ing Marcelo, porque eu não fiz a engenharia, eu não fiz um diploma de engenharia na Alemanha. Eu fiz um mestrado, eu podia colocar Master of Science, Marcelo Pion. A gente pode fazer uma volta, por exemplo, e levar para o Brasil os advogados que são chamados de doutor. Esse é o doutor fulano. Só porque ele é advogado. Aqui, você só é doutor se fez doutorado, você não chama mais ninguém, porque o médico é o Herr Doctor. Mas você põe um Herr na frente, só para dizer que assim, eu estou chamando um médico, ele não tem doutorado necessariamente. Né? Fala Dr. Herr Doctor, mas não o Doctor. Blá, blá, blá. Uma coisa que eu vejo muito é o Marx, porque ele fala que é médico. Exatamente. Muitas vezes quando o cara coloca que ele é um doctor, daí realmente se for no currículo dele como médico, além da medicina, ele fez um doutorado em medicina. Exatamente. Que eu vejo que é relativamente comum, né, entre eles. Isso não é tão raro. Né? Bem, em relação ao doutorado na vida acadêmica, então isso é um must. Assim, como pesquisador, tipo, se você vai tentar fazer pesquisa, alguma coisa, até mesmo na indústria, existe muita vaga de pessoas que vão desenvolver novas tecnologias para a indústria alemã. Mesmo nessas vagas, eles já fazem uma boa preferência para doutores. Né? Mas isso é um caso à parte, ok? Porque se você vai trabalhar numa profissão mais ou menos sem ser na área de desenvolvimento, achar novas tecnologias, novas soluções, daí o doutorado já não ajuda tanto. Então, sinceramente, não tem por que fazer o doutorado, né, nesse caso. Muito bom. Eu acho que a gente já pode começar a ir para a última parte da nossa conversa aqui, que é abordar o mercado de trabalho. Se hoje você tivesse a oportunidade de ir trabalhar na Alemanha, tudo bem, a gente sabe que você é engenheiro, mas a gente aí vai contemplar profissões de outras áreas, como TI, como, enfim, vir para a Alemanha. Você iria? Sim, eu acho que sim, de maneira geral, sim. Tem várias... na verdade, eu vou ser bem sincero, o salário alemão, né, se você... não é assim, mil maravilhas. Ele é um salário muito bom, mas ninguém vai ficar milionário aqui trabalhando. Se você procura um bem-estar social alemão, isso é uma coisa que pesa bastante na Alemanha. Mesmo falando de profissões como cuidadores, né, de idosos, como enfermeiros, a gente pode colocar essas também. Sim, sim. Né? Você tem... a questão é, você tem 28 dias de férias por ano, E final de semana e feriado não conta. Sim, né, porque, né? Então, conta, assim, gente, se você... dias úteis. Exatamente, se tem aí um feriado na sexta-feira, sábado e domingo, e você quer pegar ali desde segunda a quarta, você só pegou 4 dias, segunda, terça, não, 3 dias. Não, quinta, segunda, terça. É importante lembrar o seguinte, né? Por exemplo, eu não sei se as pessoas estão pensando com o tema um Brücktag, né? Ou seja, emendar feriado, né? O feriado que é aqui na quinta, emendou. Aí sexta-feira vai o ponto facultativo, né? Isso a gente chama de Brücktag, né? O dia da ponte.
esse dia você tira das férias. Você pode tirar um dia das férias. Aí vai. Mas se cair na sexta, em vez de regra, você tira 4, ganha 7. Sim, sim. Muita mas gente faz isso, né? Estou falando do caso oposto. Eu tô fora das férias e caiu um feriadão. Puta, eu vou ter que trabalhar na sexta. Ai, meu Deus. Não, daí você pede, não, vou usar como férias. Você vai lá e usa como férias, né? Até porque dá para picotar, né? Você não precisa tirar. A outra questão que tem, 13º aqui não é obrigatório, mas sempre existe um bônus de Natal. É normal ter o bônus de Natal da empresa, né? Existe a questão de seguro-desemprego, você tem que dar um pouco mais de segurança, você tem... É todo um aparato, assim, de bem-estar social que ajuda, que na hora que a gente começa a ver o quanto você pagou por aquilo, o quanto você tem de retorno, começa a falar assim, poxa, até que vale bastante a pena. Né? Principalmente quando tem filho, né, que a escola é gratuita, aí depois você tem o seguro-saúde, que você consegue colocar a sua esposa e os seus filhos todos no mesmo que o seu, sem aumentar um centavo, né, é o caso aqui do CRE. Eu posso fazer um parênteses? Claro, eu tenho muitos amigos alemães que moraram nos Estados Unidos, e eu tenho muitos amigos americanos que hoje moram na Alemanha. Eles me falam uma coisa muito interessante. Eles falam que até os 30, talvez um dos melhores países para morar no mundo seja realmente os Estados Unidos. Porque você tem saúde, você consegue trabalhar muito, você consegue, se quiser ter tem 2, disposição. 3 empregos, tenha. Você vai ter problema de saúde? Não. Você paga pouco imposto? Sim. Então dá para você abusar do seu corpo e trabalhar quanto você quiser e pagar pouco imposto. Daí, os alemães também falam isso, e os americanos que moram aqui falam isso também. É interessante, eles falam assim, mas depois dos 30, o jogo começa a inverter para o lado alemão. Porque você pensa na família, você não quer trabalhar tanto, você quer ter um filho. Você não quer mais viajar tanto, né? Viajar tanto, daí começa a pagar creche, já não curte mais hotel, né? Ficar... Então, começa a inverter o jogo. Você fala assim, puxa, agora aqui na Alemanha ficou mais interessante, né? Porque exatamente quando eu estava trabalhando ainda, pagávamos 2 planos de saúde. Aí eu tive a Lia, parei de trabalhar, declarei então que eu só iria cuidar da Lia para o governo. Aí eu entrei no plano de saúde do Carlos, a Lia também, então a gente paga 1, mas somos agora em 3. Sim, tem... Esse ponto, assim, ele ajuda bastante. Então, se você quer pensar em melhor condições de vida, é bem interessante. Algum ponto também sobre o mercado de trabalho. Ter 2 empregos na Alemanha. Isso a lei permite? Permite. Sim, você pode ter 2 empregos. Vale a pena? Não. Você vai pagar muito imposto, né? Você não vai sobrar quase nada. Sim. O segundo emprego, ele vai para uma categoria de imposto que ele vai virar imposto, o segundo emprego. Então, você pergunta, então por que eu vou trabalhar 12 horas por dia, sendo que as 4 a mais que eu faço por dia praticamente virou imposto? Então, é muito difícil você encontrar pessoas que têm mais de um emprego. Isso não faz muito sentido aqui. A mesma coisa se um dos parceiros ganha muito bem. Né? Você vai alcançar um teto ali de income, né? O income aí para dentro de casa é X, e aí vamos supor, aí o outro resolve trabalhar, paga tanto imposto que você fala assim, poxa, eu estou trabalhando aí 8 horas por dia, me sobra no final do mês 800 euros, 1.000 euros, vou ficar em casa. Tem muito. Vamos falar para o pessoal que assim, um engenheiro acaba ganhando bruto, eu acredito, vamos colocar assim, entre 3.000 e 5.000. Um engenheiro com muita experiência, bruto, hein? A gente tem que tirar 40% disso aí, né? E uma pessoa que trabalha, por exemplo, como no mercado, um caixa de supermercado, ou né, um vendedor de sapato, alguma coisa assim, acho que recebe entre 1.500 e 2.500. Sim. Né? O salário mínimo alemão, que é uma coisa engraçada falar salário mínimo alemão, porque parece estranho, mas o salário mínimo na Alemanha é uma coisa muito nova, deve ter uns 6 anos no máximo, acho que desde 2014 tem salário mínimo. Acho que o salário mínimo deve estar em torno de 8 euros e alguma coisa por hora, né, bruto.
Então, evidentemente, quando você tem um salário muito baixo, o seu imposto é bem mais baixo, né? Ele é progressivo, evidentemente. E tem outros benefícios, você tem acesso à moradia social e por aí vai. Mas realmente essa distância social aqui é meio que não é tão grande, né? Se comparar com alguns outros lugares no mundo, a diferença, costumo dizer, vai a minha realidade que eu vejo, a diferença entre o engenheiro e o pedreiro, nem o pedreiro, vamos pegar a coisa mais básica, o servente do pedreiro, sabe? O gap social não é tão grande. Isso é verdade. Né? Porque depois ainda adiciona insalubridade, horários que ele trabalha, que daí não são os horários normais, ainda se adiciona vários extras aí, seja um dia que tem que fazer alguma coisa lá na obra fora do horário normal, seja um dia que seja domingo, enfim, né? Não vou falar em hora extra, porque a gente já falou que hora extra quase não existe aqui. Vou falar até em horários alternativos de trabalho. E a gente vai chegar nisso, nessa diferença aí gritante entre fazer hora extra no Brasil e na Alemanha. Isso é uma coisa cultural, esse parênteses vale a pena. No mestrado, eu estava numa aula que é administração. O nome do curso era administração de catástrofe, administração de acidentes naturais, sabe? Teve um terremoto, um furacão, você precisa ajudar o pessoal a administrar. E nesse curso, evidentemente, a gente falou sobre horas de trabalho, né? E eu lembro muito bem que o meu professor chegou para o meu grupo e falou assim: eu sei que tem muito aluno aqui que são de vários países, que são outras culturas, mas vocês querem saber o jeito mais rápido para ser demitido na Alemanha? Faça hora extra. E eu, sinceramente, naquele momento, corroeu a minha alma, né? Eu fiquei bem ofendido. Falei assim, nossa, gente, o que eu já fiz de hora extra nessa vida? Daí ele falou assim, olha, muitas vezes quem faz hora extra aqui é o incompetente, porque você está precisando de mais horas de trabalho para fazer aquilo que era no seu tempo de trabalho. Então, tem um erro aí. Ou você realmente não está trabalhando de maneira efetiva nas suas horas, e isso é um jeito, se você tem outros companheiros de trabalho, se todo mundo está entregando no horário e você não, então o problema é nitidamente seu. Ou pode ser que todo mundo está fazendo hora extra, então o problema é seu chefe, que não está sabendo dimensionar a equipe. Alguém está errando, né? E realmente tem essa cultura, gente. Rapidinho, teve aquela continha uma vez, né, que para um funcionário, sei lá, agora nem lembro o país, se era americano, se era europeu, você precisava assim de 15 brasileiros. Agora eu não sei direito, mas era um negócio assim, absurdo. Você fala, meu Deus! Tem umas questões assim interessantes, por exemplo, ninguém aqui atende o celular no trabalho. Eu nunca vejo isso acontecendo. O WhatsApp, você vai entender. Mas você sai com um cafezinho com a turma, né? Vamos todo mundo na cantina tomar um cafezinho. Olha, a gente dá uma... Tô brincando, não. O pessoal fica sentado no laptop, né? Eles são muito focados, né? Existe uma eventual escapadinha do café, mas não é muita coisa, não. Não é bater aquele papo de meia hora, não. Isso realmente não existe. Em relação, em maneiras gerais, o mercado de trabalho alemão, ele sempre tem vaga, vou ser bem sincero. É muito comum no nível, sempre se acha pessoal procurando gente para trabalhar. A meu modo de ver, a minha análise, por exemplo, é porque nem sempre o salário é bom. Então, assim, sempre uma vaga aberta. Essa vaga aberta, o valor do salário é bom? Não, não é. Então, essa vaga meio que fica sempre aberta, né? Uma questão de oferta e procura, né? Então, eles falam assim, vamos deixar uma vaga, valor mais baixo, aberta, quem precisar, vem. Eu já tive muitos amigos que falam assim, olha, eu não vou pegar esse emprego, prefiro ficar mais 2 meses no seguro-desemprego, que é mais vantajoso do que eu pegar um emprego ruim, né? E porque também você começa a colocar outras coisas, como você bem mesmo falou, numa certa idade. Seu deslocamento, se você tem que trabalhar no final de semana, as condições de fazer carreira na empresa ou não. Então, você tem que estar desesperado. E eu acho que isso também é uma diferença. O brasileiro pega qualquer coisa. É coisa muito comum, quando vem brasileiro no desespero,
Você fala assim, tá, você trabalha em quê? Ele fala, não, eu faço tudo. Não, se precisar fazer, eu faço. Eu falei, não, mas qual é a sua área específica que você se formou, que você quer trabalhar, que você... Não, olha, é essa, mas eu faço isso. É um desespero tão grande que ele fala, não, eu sou maleável, por favor, me peguem. E não é como o alemão faz. O alemão é especialista no X, Y, Z e que é uma vaga só de segunda a sexta, que não tenha que se deslocar, que não tenha que trabalhar no final de semana e que não seja mais do que 30 quilômetros da casa dele. E é aquela vaga que ele vai ficar procurando até encontrar. Sim. Hoje em dia, claro, você tem que, principalmente agora depois da pandemia, né, com uma coisa do trabalho, né, todo mundo se pergunta, e aí, como que vai ser o desemprego aqui na Alemanha? Vai aumentar, não vai aumentar? Então tem muita gente também que fazendo aí exceção, trabalhando aí talvez em lugares mais longe do que gostaria e tudo mais. É o famoso Pendler, né, que tem que ir e voltar todo dia. Mas eu acho que no geral o alemão é muito mais certeiro e muito mais consciente do que ele quer e não fica assim, não, aquele desespero. É porque, como a gente falou, né? Se você não encontra, você ganha do governo algo para sobreviver. Você não tem esse desespero de, pelo amor de Deus, porque eu tenho conta, tenho família, não entra mais nada de dinheiro em casa, estamos descapitalizados e eu preciso disso urgente. Aqui não, você fala, ok, não, o governo vai te ajudar. Sim. Né? Então, é bem diferente mesmo. Né? Essa segurança para quem está pensando em vir para a Alemanha, uma vez dentro do sistema, você pode ter. Sim, isso um dos benefícios, né, do sistema de trabalho alemão. Né? Ele parece ser meio engessado, como todo sistema alemão é burocrático. Isso te prepare, porque uma coisa que eu aprendi quando passei na Alemanha foi que a burocracia brasileira ainda podia ser pior, podia ser maior. A burocracia alemã realmente é impressionante. Mas ela funciona. Ela pode ser lenta, mas ela vai funcionar. Isso é verdade. E são alguns choques culturais que tem. São extremamente engraçados depois de um certo tempo. E para vir trabalhar na Alemanha, você acha que também vale a pena ter um pé de meia bem recheado, se programar, ou a Alemanha está tão precisando de pessoas que dá para vir assim com a cara e coragem? E eu gostaria de falar que nesse caso depende da sua profissão. Depende muito. Quais as profissões que dá para vir com cara e coragem? Eu acho que, na minha opinião, TI é uma questão, tem muita demanda de TI, porque TI tem muita coisa em inglês, eles querem um misto, né, de inglês com alemão, mas tem muita questão, muita vaga em aberto. Mas, gente, cara e coragem é o jeito alemão de procurar emprego, ok? Tipo assim, né? Eu comecei a procurar na segunda-feira da outra semana eu tô trabalhando. Alguns meses. Isso requer Com certeza. Esse processo se você conseguir um emprego em menos de 3 meses, eu vou aplaudir de pé, porque é muito rápido, né? Mesmo uma área que precisa de gente urgente, né? Talvez a área de enfermagem e cuidador de idosos, gente, talvez assim, em 3 meses você consegue. Só que de contrapartida, você precisa de um bom alemão. Enfermagem. E o salário não é um salário tão bom assim, né? Sim. A gente sabe, é muito trabalho para um salário razoável. Tem demanda, mas cuidador, tudo, mas precisa falar alemão bem. Não. E qual nível você recomenda para a pessoa que vem procurar, assim, qual é o mínimo? Enfermagem? No geral, quero tentar a vida na Alemanha. TI realmente o B1 funciona. Já a enfermagem, para minha opinião, fica muito difícil se alguma coisa abaixo de B2. Eu acho que já é complicado. Tinha que já ser um C1. É porque o ambiente de trabalho do pessoal de biológicas, do hospital, né, ele é um ambiente de trabalho alemão. Com certeza. Não, exatamente. E a seriedade do que você está tratando, né, ali, vida, morte, remédios, enfim, requer uma precisão do idioma bem maior, né?
a felicidade, isso eu tenho, quando eu tava, quando passei algumas emergências no hospital na Alemanha, foi engraçado que o que eu sabia, que eu não entendia, é que as palavras técnicas são em latim, e eu conseguia me comunicar por isso. O médico falou assim, nossa, como você tem um vocabulário técnico de medicina tão bom? Eu falei assim, eu tô aprendendo aqui. Eu brinco com os meus alunos também, eu falo assim que se eles quiserem falar um negócio imponente assim, eles pegam algumas palavras que eles usam, mas que vêm do latim, por exemplo, ao invés de falar Wirklichkeit, você fala Realität. Entendeu? Ao invés de falar Termin, Datum, porque eles ficam, nossa, ele tem um pouco desse alemão latinizado, tão pomposo, mas alemão sabem eles que para nós é milhões de vezes mais fácil. Sim. Sem dúvida. E tem pessoal de biológicas geralmente vai usar muito esse recurso, mas infelizmente, novamente, se a gente está falando de hospital, casas de repouso, onde que tem a questão de trabalhar o dia a dia, a questão da saúde, né? Áreas de saúde do dia a dia, não estou falando de pesquisa, mas isso com certeza o alemão, um excelente alemão é fundamental. Muito bom. Então acho que a gente pode encerrar por aqui, ou você tem mais alguma coisa que tiver em mente? Eu acho que, de maneira geral, é isso, né? Agradeço do fundo do coração aqui. Gente, o Marcelo, hoje a gente tá gravando, aqui são quase 11 da noite, ele acordou às 4 da manhã, então meu obrigadíssimo de coração aí, a sua vontade também de ajudar todo mundo, que fica meio que no escuro, né, tentando se informar através de vídeo, através de opiniões, aqui a sua opinião que tenho certeza que vai ajudar muita gente. Muito obrigada. Imagina, um prazer meu de conseguir compartilhar um pouco. Você vai compartilhar os links, né? Vou compartilhar os links que a gente comentou todos aqui com o pessoal, desde o DAD até links da Bundesagentur für Arbeit, né, que é a agência aí nacional de empregos alemã. Quem tiver curiosidade de ver como funciona, como o Marcelo mesmo falou, ela é meio engessadona, meio dinossaurona, mas é no mínimo curioso também ver o que está sendo procurado, qual é a quantidade de vagas abertas nas áreas, como um filtro aí de procura, ele pode servir muito para orientar o pessoal. Agradeço todo mundo que assistiu até aqui, deixem seus comentários, podem deixar suas perguntas que na medida que eu souber responder, eu vou responder, ou se não, vou indicar alguma maneira de conseguir aí procurar por essa resposta. E é isso então, agradeço do coração e a gente vai se falando. Um beijo, Marcelo. Beijão. Até mais. Tchau.